Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e glorificado. Salve Maria, salve. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estáis me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido e querida de Deus, paz e bem, Jesus Cristo ressuscitou e vivo está. Aleluia, aleluia, aleluia. Iniciando esta semana, nós temos um diálogo em que Jesus conversa com o povo por meio do evangelista João. Jesus também conversa com cada um de nós. É certo que Deus, ele utiliza de vários meios para nos cativar, nos encontrar, para ter o início de um relacionamento fecundo com cada um de nós. Da mesma forma que com aquele povo, Deus pode inclusive nos alimentar. E aqui eu digo, pode acontecer com uma pessoa, não é, Deus não tem, na verdade, um padrão para alcançar a todos. Muito pelo contrário, Deus nos alcança de forma individual. Então, é certo que ele tem tudo à disposição para nos encontrar. Então pode ser que alguém em algum momento encontre a Deus, até mesmo por meio de coisas materiais, como foi aquele povo naquela época. Mas Jesus nos dá um grande alerta. E isso precisa estar
muito claro para cada um de nós. Ele fala assim: esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. Devemos, então, deixar de lado toda a matéria, tudo aquilo que vem deste plano de vida aqui? Não, obviamente não. Deus cuida, Deus se ocupa, Deus nos dá os meios para nós vivermos bem. Mas o que Jesus vem alertar para cada um de nós é que a gente sempre esteja com o coração orientado para Deus. Independente do que se passa em nossa vida, nós precisamos estar fixos no Senhor, cuidando para vivermos na graça de Deus, no caminho para o céu, as coisas do alto. E as coisas do alto são as coisas de Deus. E esse cuidado com as coisas de Deus se faz pelo cuidado com cada um de nós. Pois Deus diz: amar o próximo como amamos a nós mesmos. Cuidado com o irmão, cuidado com o sagrado. Deixar Deus viver no nosso coração e que Ele esteja sempre no primeiro plano. Confiar no nosso Senhor. Agora tem um ponto. Nós também podemos ter dúvidas. Olha lá, finalzinho. Perguntaram: o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Aqui a gente pode ter uma reflexão de perder o receio de fazer pergunta para Deus. Mas a gente também tem que ter o entendimento de que nós precisamos muitas e muitas vezes ter uma conexão profunda com o Senhor para ouvirmos a resposta dele e não a resposta que nós queremos, não a nossa própria resposta. E a resposta de Deus, ela vem de modo muito especial na própria palavra. É necessário que a gente sempre reze e que a gente busque o contato com a Bíblia, com o catecismo, com a obra de Deus. E voltando à ideia de ter Deus para nos orientar, o nosso norte, Jesus fala, né? A obra de Deus é acreditar em mim. E o que é acreditar? Nós terminamos hoje com esta frase. Porque Jesus diz: vocês devem acreditar em mim. Assim estão cumprindo os desígnios do meu Pai. Que Deus nos dê essa graça, ter fé nele, acreditar que ele é mesmo o Filho de Deus, acreditar que ele é um Deus vivo, que veio por nós, abriu as portas do céu, ele é o caminho que nos conduz ao céu. Acreditar que ele é homem e Deus, e que hoje está vivo, ressuscitado, e virá para nos resgatar todos os seus filhos de uma forma definitiva. Isso é acreditar em Jesus.
é saber que Ele está presente, que tudo que a Escritura diz sobre Ele ocorreu por causa de nós, e que nós hoje vivemos uma feliz esperança. A esperança do reino, a esperança que temos um lugar e que esse lugar nos foi preparado pelo Cristo. Que Deus nos dê, por sua misericórdia, a graça de encontrarmos com Ele verdadeiramente. E assim poder fazer a escolha de o seguir. Querido Jesus, para te seguir, nós, olhando para as nossas misérias, reconhecemos a necessidade do Senhor permanecer conosco. Por isso suplicamos, fica conosco, Senhor. Dai-nos a graça de acreditar em Ti. Amém.